Olá, sejam bem-vindos ao podcast Base Ácida. Hoje o convidado é muito especial, um grande amigo, o André Higarashi. E meu fisioterapeuta, né, quando eu operei meu ombro, fiz 3 cirurgias no ombro esquerdo, e quem fez toda a recuperação foi o André, né? Então, assim, comecei a tratar com ele desde sempre. É um garoto prodígio da fisioterapia, muito jovem já atuando, com uma evolução na profissão muito rápida, muito significativa. Eu até vou ler aqui para vocês o currículo resumido dele, né? Ele é fisioterapeuta, proprietário e gestor da clínica Higarashi de fisioterapia, sócio proprietário da empresa To Care Tech, sócio-diretor da CT MGP Lifting, membro da SUNAF, membro da Abrafito, membro da Nusa Físio, membro da GFAH da UEM, Hub Connect da Heltec e conselheiro do Copegen da Sim. E mais agora ainda, né, tá fazendo mestrado, né? Sim. Então, André, se apresenta aí pro pessoal. Que legal. Pessoal, uma honra estar aqui com vocês hoje. Flávio, muito obrigado pela oportunidade, que honra estar aqui com você. Como o Flávio disse aí, a gente se conhece há tanto tempo, né, Flávio? E eu acho que realmente o que aproximou nós é realmente por nós termos valores parecidos, né? Então, acho que é disso que vem uma amizade que dura tanto tempo. E é muito legal que eu e você, né, Flávio, a gente fica tanto tempo sem se ver e quando se vê é sempre essa mesma alegria e essa mesma amizade. E, cara, muito legal ver que assim, a gente sempre foi muito disso, de ter valores parecidos, princípios de trabalho e de vida pessoal muito condizentes, né? E eu acho que assim, antes da gente começar a gravar, a gente estava até conversando, né? Realmente, o que eu acho que aproxima muita gente é porque eu e você tem uma vertente de trabalho muito parecida, de fazer o básico que funciona, né? Então, eu acho que é isso que nos aproximou, nos trouxe outras amizades também, né, Flávio? Então, pô, que legal estar aqui hoje, né? Que oportunidade. Show de bola. Ô, André, vamos começar já, então, cara, como que a fisioterapia entrou na tua vida aí, na hora lá de adolescente, a hora que eu vou escolher uma profissão, como é que foi que a fisioterapia entrou aí? Perfeito, Flávio. Cara, naquela fase que a gente estamos no ensino médio, né, uma fase bem complicada, assim, inclusive seus filhotes logo mais vão estar entrando nisso também, né, e eu vejo, assim, que o apoio da família, né, você como pai, esposa também, é essencial, e meus pais acabaram, assim, ajudando muito nessa tomada de decisão. Não vou brincar pra você, uma coisa que me ajudou muito a escolher a fisioterapia foi ter feito aqueles exames de, cara, vocacionais, sabe? Teve uma feira que eles estavam pregando esses testes vocacionais e eu fiz o teste e apareceu lá, educação física ou fisioterapia, cara. Porque eu gostava muito de esporte, gosto muito de saúde, gosto muito dessa parte de treinamento, de lesão. E a princípio, na verdade, eu queria ter feito educação física na UEM, né? Foi minha primeira opção que surgiu. Mas um dia, cara, eu tive a oportunidade de conhecer um fisioterapeuta que foi, assim, meu braço direito, meu mentor, né? O Júnior Vendraneto. E ele sempre me falou, assim, muito sobre a fisioterapia, eu fui acompanhando ele. E, cara, acabei conhecendo o curso, me apaixonando. E, igual você disse, do mestrado, estou iniciando agora como um aluno não regular lá na UEM. Minha ideia realmente é fazer mestrado. E estou fazendo na área de educação física, junto com o pessoal da UEM. Hoje faço já parte do GFE, que é um grupo de pesquisa na área de fisiologia do exercício. Então, realmente, cara, eu não consigo me afastar, assim, do pessoal da educação física, porque eu tenho um respeito muito grande, né? E são áreas irmãs, né? Cara, áreas irmãs, mas a fisioterapia tem muito a aprender com a educação física, né? Então, eu vejo muito disso, assim, que a educação física, ela ensina muito o fisioterapeuta, né? Porque... Eu vou falar que a educação física, existem várias educações físicas dentro da mesma, Sim. né? E as pessoas têm um certo preconceito com a educação física, muito pensando nesse profissional mais, o brinco chama profissional uhul, né? Sim. O cara mais animado e tal. Sim. Mas a base científica da educação física, ela é bem grande, né? Principalmente quando a gente fala em fisiologia, anatomia, né? Que são as bases mesmo, a bioquímica, tudo isso a gente tem que levar muito em conta. E eu acho que a biomecânica é onde tem um ponto bem comum aí, né? Com certeza. Tem uma frase que ela foi dita por Phil Glasgow, né? Phil Glasgow fala assim: reabilitação nada mais é do que treinamento na presença de lesão, né? Então,
dos princípios da biomecânica, da fisiologia, eles são muito, né, conjuntos ali da fisioterapia e da educação física, né? E claro, respeitando as divisões, os limites profissionais, né? Mas, cara, realmente um aprende muito com o outro, né? Então acho que é por isso que, por exemplo, se eu for falar pra você, meus melhores amigos são profissionais da educação física, da nutrição, né? Então acho que vem muito disso, cara. E né, já pegando esse gancho aí da recuperação, treinamento em lesão, eu adorei essa frase, não lembrava. Então não conhecia. Sim. A fisioterapia mudou muito, né? Assim, eu faço fisioterapia já, sei lá, 25, 30 anos praticamente. 30 anos com certeza que eu sou paciente da fisioterapia. Sim. E a gente tinha muito essa questão de lesionou, imobiliza, fica ali 30, 40 dias dependendo da lesão, para depois iniciar uma fisioterapia, para depois voltar ao treinamento. Isso mudou muito? Como que funciona hoje em dia? Perfeito, Fábio. Como a educação física, a nutrição, a fisioterapia ela tem evoluído muito na questão assim, de estudos, de trabalhos que tem saído de tecnologia. Hoje a gente vê cada vez mais a tecnologia entrando no mercado da fisioterapia e principalmente protocolos de reabilitação mais dinâmicos. Antes tinha muito disso, né? Por exemplo, um paciente torceu o pé, a gente afastava ele, ficava um tempão fora. Hoje a gente vê atletas de alto rendimento de futebol, por exemplo, torcendo o pé e em 2, 3 dias depois em campo de novo. Hoje nós temos protocolos bem mais invasivos, mais agressivos, digamos assim, né? Nesse sentido, de ser um protocolo mais audacioso. Antigamente a gente utilizava, por exemplo, quando a gente tinha uma entorse de tornozelo, um protocolo Price, que é ficar imobilizado, afastar o atleta, pé para cima, gelo. Hoje nós temos um protocolo, por exemplo, que chama Peace and Love. É um protocolo que a gente nem usa gelo mais, a gente reabilita o atleta com exercício, mesmo com o pé torcido. É uma reabilitação bem mais avançada, mais complexa. Então, assim, a fisioterapia não só em questão de tecnologia, mas também no que tem saído de estudos sobre uma fisioterapia mais dinâmica, né? Uhum. Então tem mudado bastante, cara. Então, por isso que hoje, até essa área acadêmica é uma área que eu quero seguir também, por conta dessas atualizações, né? E tudo mais. E teu histórico de estudo é um negócio fantástico, né? Porque você tem uma paixão pelo estudo, pela fisioterapia baseada em evidências, né? Que eu acho que é um norte da tua carreira que é muito bacana e você sempre trabalhou isso muito, né? Eu te conheço desde quando você estava na graduação, quase acabando de se formar ali. E você já tinha muita leitura, os artigos sempre muito presentes, né? Eu brinco até um pouco que a gente tem a mesma base, mas eu sou um pouco mais ainda do livro ainda. Não, né? Com certeza. Flávio, eu acho que, como eu disse, o que mais aproxima eu e você é porque nós temos valores muito parecidos, né, cara? Eu acho muito legal, assim, que apesar de nós temos, né, igual você disse, eu gosto do livro, artigo e tudo mais, a questão nós dois gostamos muito de estudar, você mesmo fez 2 graduações, sim. E com certeza o caminho foi bem mais árduo, cara, tendo família, os filhotes. Então, cara, e eu acho assim que isso que aproxima muita gente, a gente gosta muito dessa questão. A gente já deu até palestra junto, sim, né? Sim. Então isso é show de bola demais. E realmente, cara, uma coisa que eu levo assim como um valor mesmo profissional é a questão da prática baseada em evidência, eu gosto muito, né? Uma área que com certeza eu quero levar junto sempre, né? E dentro dessa prática, né, baseada em evidência, a parte de reabilitação pós-lesão, acho que é o teu principal. Sim. Hoje, o que eu mais gosto de atuar, assim, o que realmente minha empresa, meu trabalho, o que a gente volta, é principalmente parte de reabilitação pós-lesão, né, o que eu gosto bastante, principalmente pós-operatório, assim, minha paixão de coração mesmo. E eu gosto muito de trabalhar com esporte de alto rendimento em esportes de treino resistido, né, então parte de levantamento de peso, né, parte de academia, crossfit, fisiculturismo, tudo que envolve normalmente a área de treinamento é uma área que eu gosto. Né? Daí nessa área de treinamento você atua mais na parte de prevenção também. Prevenção. Qual que é a grande diferença entre o pós-lesão, tirando a lesão, obviamente, né? Mas qual que é a grande diferença da atuação na fisioterapia na prevenção das lesões e no pós-lesão? Legal. Quando a gente fala de fisioterapia esportiva, né, o que acontece? Imagina o seguinte, a gente pega uma casa que ela está começando um incêndio, né? A maioria dos pacientes nos procura quando a casa já está assim, infestada, né? Tá tudo pegando fogo, um incêndio muito forte. A ideia do trabalho preventivo da fisioterapia é justamente a gente analisar fatores de risco antes deles acontecerem. Então a gente estuda o atleta, estuda o paciente, entende que uma lesão ela participa de uma rede de determinantes complexas
Então, assim, a gente faz avaliações e consegue identificar fatores de risco para, assim, a gente conseguir trabalhar em cima deles, né? Então, antes de um incêndio começar, por que não fazer ali uma avaliação? Por que não fazer uma perícia do que está acontecendo, né? Por que não a gente investigar mais a fundo? Assim, a gente consegue fazer um trabalho bem mais leve, bem mais, como posso dizer, uma aderência melhor, né? Acho que na área da saúde essa é a palavra, aderência. Então, prevenção é sobre isso, é sobre aderência. Se um atleta não se machuca, ele cada vez menos se afasta do esporte, ele consegue seguir melhor a motivação dele, seguir mais o protocolo que ele está fazendo com os outros profissionais também. Porque, cara, um atleta lesionado é um atleta desmotivado. E assim, a lesão ela faz parte do esporte porque o atleta sempre vai estar trabalhando no limite ou às vezes até um pouquinho acima do limite ali. E como treinador, né, como professor de educação física, a gente vê que o problema não é em incentivar o atleta a fazer mais. O problema é segurar a onda dele para ele fazer um pouco menos. Com certeza. Né? Então, essa prevenção vai em que direção? A parte, assim, né, vamos pegar o fisiculturismo, né, que acho que é o esporte de resistência que está mais em evidência hoje em dia, né? A gente tem uma mídia que mudou, né? Hoje a gente sabe quem são os caras que estão competindo. Sim. Antigamente a gente sabia só quem ganhava e quem era só quem gostava da área mesmo. E hoje o nome do Ramon Dino, por exemplo, tá na boca de todo mundo. Meu moleque sabe, minha filha sabe, todo mundo sabe quem que é ele, quais são as chances de ele ganhar. Então, nessa questão do fisiculturismo, por exemplo, o que a gente trabalha na fisioterapia de prevenção? É a parte de alongamento, é a parte de mobilidade? Como que a gente trabalha, como é que funciona? Perfeito. Cara, o fisiculturismo, como eu disse, é realmente hoje uma das minhas maiores paixões. É um esporte assim que realmente era um oceano azul assim que eu via. Não tinha ninguém que realmente da fisioterapia que investia muito. Inclusive, eu acho que eu nem comentei com você. Esse ano eu fui convidado para, cara, bastante coisa dentro do fisiculturismo. E, inclusive, ontem mesmo eu estava em uma reunião de noite. Tem uma editora que ela publica livros, né, de educação continuada na área de fisioterapia esportiva. E eu fui convidado, né, para escrever um capítulo de um livro sobre fisioterapia no fisiculturismo. Então, assim, dando esse gancho, né, esse ano também, não sei se você conhece o Arnold Classic. Sim. Ano que vem tem uma área que vai ser só da fisioterapia. Eu fui convidado para ser palestrante lá, então ano que vem vou estar palestrando lá no Arnold. E, cara, o que eu vou falar, né, nesse livro, o que eu vou falar nessa palestra, é justamente sobre isso, né? O que é o papel do fisioterapeuta com um atleta do fisiculturismo, né? O que a gente faz com um atleta de rendimento de um esporte estético, né? É muito diferente de um esporte de levantamento de peso. Eu falo que o trabalho do fisioterapeuta, ele não é quando o atleta está no palco, não é no pré-palco, e sim ao longo de todo o período antes de acontecer. Por isso que entra esse trabalho preventivo, essa análise dos fatores de risco, e, cara, se baseia muito no trabalho multidisciplinar. A gente normalmente identifica fatores que podem lesionar o atleta, a gente conversa com o nutricionista, conversa com o treinador, a gente programa períodos de deload, períodos que ele fica na clínica fazendo reabilitação. A ideia realmente é entender que o atleta fisiculturista é aquele cara que tem um vício de todo o treino querer progredir carga, de achar que assim, não, o treino de hoje tem que ser superior ao anterior e tem que ser melhor do que aquele que vai vir ainda, né? Então eles não têm muito essa consciência de ondular a carga de treino, de ter um controle do volume, da intensidade, desse manejo. E isso que a gente vê no esporte, por isso que a gente vê muito atleta rompendo peitoral, né, rompendo bíceps. Então o que acontece? O fisioterapeuta vem muito disso, de principalmente estudar o atleta. Claro, a gente passa exercícios de mobilidade, alongamento, a gente ajuda com terapia manual, mas eu falo que assim, o papel do fisioterapeuta é estratégico. Estratégico. E nessa conversa, isso demanda muita conversa, né? De como que você vai... Porque eu tenho com os meus pacientes aqui, principalmente na nutrição, eu falo pro pessoal assim, cara, se vocês não trouxerem informação, eu não posso te ajudar. Com certeza. Né? Então você, eu passo um cardápio, você conseguiu seguir, tá indo bem, não tá indo bem, tá fácil, tá difícil. Sem essas informações a gente não consegue trabalhar. E eu acho que no esporte isso é mais ainda, né? E quando você fala em multidisciplinar, ainda estamos caminhando, né, nessa questão multidisciplinar. Acho que ainda falta um pouco de abertura, né? Os profissionais ainda são meio o meu atleta, é o nosso atleta, exato, né? Exato. E sempre é uma variação muito grande de variáveis para que esse atleta seja bem sucedido ou não, né? Sim, cara, eu tenho uma analogia que eu trago para os meus atletas de fisiculturismo, que é o seguinte:
O atleta, quando ele sobe num palco de fisiculturismo, ele sobe sozinho, mas ele carrega com ele uma equipe gigante. Eu falo que é como se fosse um pit stop, né? Fórmula 1. O cara vai lá para o carro, mas você viu a quantidade de pessoas que tem que trabalhar de maneira harmoniosa, em conjunto, para o carro conseguir acelerar, para ele manter a alta performance? Então é basicamente isso. O nutricionista, o treinador, o profissional de educação física, né? O fisioterapeuta, todo mundo trabalha junto. Então o atleta, ele é muito disso, ele tem uma equipe que acompanha. Hoje, cara, eu vejo assim que dentro do fisiculturismo, principalmente por conta desses eventos que surgiram, nessas palestras, hoje o nutricionista, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, todos têm ganhado cada vez mais o seu espaço, assim, né? Realmente, existem muitos lugares que a gente vê um conflito, né, nessa equipe multidisciplinar, mas a gente vê que tem caminhado para melhorar, cara. Isso é uma coisa que me traz assim, um agrado. Hoje, pelo menos assim, comigo, os profissionais de educação física que eu trabalho, os nutricionistas, sempre quando eu falo assim, ó, esse atleta tá com machucar, eu acho legal a gente fazer um deload, programar ali um período pra gente fazer um polimento nele, vamos deixar uns 2 semanas ele na fisioterapia, fazendo um trabalho pra gente ir acompanhando ele, pra depois ele retornar mais forte, né? Então assim, hoje eles têm respeitado bastante, então é uma coisa que eu sou muito grato, assim. O fisiculturismo tem evoluído muito, claro. Antes a gente via que era aquele esporte assim, do ogro, old school, e cara, a gente tem entendido, né, que não é desse jeito, cara, que tem que trabalhar inteligente, né? Você falou, me chamou a atenção assim, quais são os sinais ali que a gente pega mais, tipo assim, claro que varia muito de atleta para atleta, mas assim, alguns sinais que despertam o teu alerta vermelho, que você fala assim, pô, eu preciso segurar esse atleta assim, dar uma segurada no treino, fazer o deload, né? O deload é uma diminuição da carga de treino, um ajuste na dieta para ficar uma dieta geralmente um pouco mais livre, um pouco mais calórica para ele poder ali recuperar um pouco mais rápido. E quais são esses sinais então que você fala assim, pessoal, ó, tá no limite de ter um problema? Perfeito. Cara, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o atleta de fisiculturismo, ele sempre tem, igual um atleta olímpico, ele tem um dia marcado para competir. Então a gente sabe, pô, eu tô aqui no mês 10, eu sei que no mês 3 tem um campeonato. Então normalmente a gente já começa a moldar um trabalho com esse período. O que eu falo é o seguinte, se o atleta tá numa periodização que não teve nenhum momento que ondulou a carga de treino, já é uma análise que realmente o fisioterapeuta já tem que sentar e conversar com o atleta, com o profissional que está acompanhando ele. Mas realmente, o que eu vejo é o seguinte, o atleta começou a se machucar demais, né? Uma coisa que está fugindo um pouco assim, do normal, está toda hora com uma lesão diferente, está se machucando bastante, ele relata que já está ficando, não está conseguindo dormir, que está ficando sobrecarregado. E quando a gente fala de lesão, a gente entende lesão qualquer situação, qualquer dor que cause dor e que diminua a capacidade física dele. Exato. Dentro dessas lesões, aí o que a gente tem? Assim, bursite, tendinite, acho que quais são os mais comuns? Assim? Perfeito. Cara, nesse trabalho que eu estou fazendo no livro, né, que eu estava comentando com você, do Profísio, no capítulo, uma coisa que eu peguei foi pegar um trabalho recente e analisar a prevalência de lesão que a gente tem em cada esporte de levantamento de peso, né? E isso incluindo o fisiculturismo, né? Porque ele é o intermediário para o atleta subir ao palco. O que a gente vê? No fisiculturismo, a maior lesão presente hoje é tendinha, tá? Então realmente a gente vê que tendinopatias e rupturas são as lesões mais prevalentes no esporte, principalmente por essa questão de sobrecarga, questão de progressão de carga ininterrupta, questão hormonal, que influencia demais. Eu acho que é uma coisa muito importante que as pessoas têm que ter mais conhecimento. E o que a gente vê muito é realmente, cara, o tradicional, ombro, joelho, coluna lombar. Então é onde os atletas mais machucam. Né? Ou até pela complexidade da articulação, né? E essa questão assim né, como você falou, assim, são essas lesões, aí você vai fazer o deload e tem mais algum sinal que você estava falando de não conseguir dormir, né? Seguindo nessa linha de raciocínio, vamos lá, dores, lesões, mudança de comportamento, né? Com certeza. Mudança de sono, tem mais algum sinal que você fica de olho? Cara, o que eu fico muito de olho, assim, principalmente, a gente sempre vai fazendo avaliações periódicas com os atletas, né? Como é que funciona na clínica? A gente tem um programa de avaliação que a gente faz, em que a gente analisa de maneira qualitativa e quantitativa o atleta. Então a gente faz, por exemplo, testes de dinamometria, testes de força, a gente analisa mobilidade, a gente faz testes mesmo assim que a gente consegue quantificar a evolução dele, mas nós também aplicamos questionários com os atletas. Hoje a gente tem, por exemplo, muitos questionários validados pela literatura analisando sono. A gente vê questionário de Epworth, questionários
de sonolência diurna do atleta, a gente vê muitos questionários saindo que a gente consegue analisar, por exemplo, qual que é a opinião, né? Qual que é a subjetividade do atleta. Ele está se sentindo, né? Exato. O que ele está sentindo. Né? Exato. Então por que não isso? Por que não só ficar olhando, analisando lesão e tudo mais, mas por que também não ouvir a opinião, Sim. né, do atleta? Então uma coisa que influencia muito, né? E cara, tudo isso é para o quê, André? Por que a gente usa isso? É aquilo que você falou, nós utilizamos dados para nossa tomada de decisão clínica. Nós utilizamos informação, por isso que uma anamnese tem que ser completa. Igual você falou, pô, se você não me contar o que está acontecendo, se você não me explicar, a gente não fizer uma anamnese completa, como que eu vou fazer uma tomada de decisão precisa? Sim. Né? Sim. Então seria basicamente para isso, né? E qual a frequência que você faz essa anamnese, né, esse acompanhamento? Responde o questionário semanalmente, mensalmente? Como é que funciona? Perfeito. Cara, segue muito de uma avaliação assim, como se fosse um nutricionista ou no profissional de educação física. A gente precisa de um tempo de trabalho para a gente ver uma alteração. Então, normalmente a gente coloca um prazo um pouco maior, a gente coloca dentro de um mês e meio para fazer reavaliações, para ir acompanhando esse atleta, porque senão o trabalho não dá tempo suficiente para a gente ver umas mensurações que tenham uma significância, né? Então, normalmente a gente costuma fazer o seguinte, a maioria das vezes, eu avalio dentro de um mês e meio a um mês, e aí a gente faz toda essa bateria de teste com o atleta, igual como se fosse num time de futebol mesmo. A gente pega os atletas, afasta eles um pouco, eles já vão tirar um período de deload, pô, vamos aproveitar ali então, reavaliar, vamos ver como tá, vamos acompanhar como é que tá a performance dele, colher dados para tomada de decisão clínica, multidisciplinar. Então normalmente eu gosto muito de fazer alguma coisa assim, 4 a 6 semanas, né? E é um tempo que dá para treinar, evoluir alguma coisa, exato, né? Exato. Eu aqui no meu consultório eu baixei para 15 dias meus pacientes, porque é muito mais comportamento do que resultado, né? Então assim, eu preciso ver se esse cara está conseguindo seguir a dieta, conseguindo seguir o planejamento de treinamento, para a gente poder que ele não desgarre muito logo, né? Sim. Porque o grande problema na nutrição é que o pessoal come errado, daí ele fala assim, agora já fiz errado mesmo, Sim. aí fica com vergonha de contar e tal, assim, gente, eu não tô aqui pra jogar ninguém, só pra gente ver como é que funciona. E na lesão, no tratamento de lesões, mas aí já geral pós-operatório, qual que é o X do pós-operatório? Eu falo assim, cara, qual que é o negócio ali que é o segredo? Perfeito. Cara, se eu fosse falar um segredo, digamos assim, cara, o pós-operatório, ele vem muito disso que a gente tem comentado, da multidisciplinaridade. Quem opera o paciente não é o fisioterapeuta, é o médico. Então a conversa entre o médico e o fisioterapeuta tem que ser muito alinhada. Porque o fisioterapeuta ele tem que entender qual que é essa cirurgia, como ela é feita, quais movimentos ou quais atividades a gente tem que evitar com o paciente. O que a gente tem que respeitar de angulação de proteção, o tempo de maturação de um enxerto, o que é bom a gente evitar de maneira de questão mecânica. E assim, o pós-operatório eu falo que ele é muito relacionado a marcas. Então ele tem muitas etapas que a gente tem concluindo certos quesitos, critérios. Então um pós-operatório é muita avaliação, muita conversa, muita orientação. Porque do que adianta? O paciente vem, opera o ombro, faz tudo certinho na fisioterapia, mas em casa ele não foi bem orientado do que seguir, né? Então acaba entrando nisso que a gente está falando. Quanto mais orientação você dá, mais acompanhamento, igual você acabou de falar, mais a gente consegue dar boas orientações e melhorar a aderência do paciente ao protocolo que deve ser seguido, né? Então, eu acho assim, se fosse falar segredo, cara, entender bem sobre a cirurgia, o que a gente tem que fazer e principalmente o que a gente não deve fazer, educação, então explicar para o paciente o que ele deve fazer e boa comunicação, é isso. E me chamou a atenção da fala assim, principalmente que não deve fazer. Não deve fazer, exato. Porque as pessoas, acho que todos nós queremos um resultado um pouco mais rápido e atingir, voltar àquela condição física que você tinha antes da lesão e tal. E segurar a onda, né, é difícil. E esses marcos que você falou também são importantes, né? A angulação acho que é mais fácil pra gente entender, né? Quer dizer, cara, teu joelho não está esticando, não está estendendo bem, não está flexionando bem, não adianta você... Exato. Né? Então, exato. é muito bacana. E assim, essa comunicação com os médicos também, né? A gente tem visto também uma melhora muito grande, eu acho, assim, né? Eu tive alguns médicos aqui no podcast também e a integração está ficando cada vez maior, né? Esse respeito dos médicos em relação às outras profissionais da saúde tem aumentado e principalmente acho que eles têm entendido que a gente também entende do que a gente estudou, né? E na fisioterapia eu acho que isso está bem
bem mais clara e acho que bem melhor, né? Assim, O que acontece? Hoje, o contato entre o fisioterapeuta e o médico tem aumentado muito. Hoje a gente vê a fisioterapia evoluindo, ganhando seu espaço, porque antes era uma questão muito assim, um fica aqui, tá com o médico, manda pra lá, o fisioterapeuta vai fazer o trabalho, depois ele volta. Então assim, acaba ficando uma coisa muito distante. Hoje, por exemplo, eu tenho um contato muito íntimo assim, com os médicos, a gente conversa muito sobre os casos clínicos, a gente manda mensagem, conversa. Hoje a gente vê fisioterapeuta acompanhando cirurgia. A gente vê paciente operando e no mesmo dia o fisioterapeuta indo para o hospital mobilizar o paciente acamado. Então a gente vê assim que esse contato tem se aproximado, né? Então Sim. Eu acho que assim, o que tem facilitado essa integração, Flávio, é justamente isso, de o fisioterapeuta e o médico ter dividido o mesmo espaço. A gente ter o fisioterapeuta mais no hospital acompanhando, pegou o atleta lá, já leva para o consultório, leva para a clínica, começa a fisioterapia, mantém uma conversa diária, vai atualizando o médico. E é isso que o médico gosta também. O médico gosta de ter esse feedback, gosta de ter essa conversa, né? E o resultado final é bom para todo mundo, né? Para o paciente, para o fisioterapeuta, principalmente para o médico, né? Então a gente tem só temos a ganhar todo mundo junto, né? E cada cirurgia tem uma particularidade também, né? Eu acho que por mais que sejam mesmos procedimentos, mesmos grupos musculares, tendões, etc., cada indivíduo tem a sua particularidade ali do negócio, né? Eu lembro muito do tratamento que a gente fez na minha cirurgia, que foi recobrar justamente a mobilidade dos tecidos moles ali, né? Do bíceps, né, principalmente. Exato. O que acontece é o seguinte, cada cirurgia ela é única, né? Então, assim, todo indivíduo, todo paciente responde de um jeito diferente, mas existem protocolos ou marcas que a gente deve seguir, objetivos que sempre tem muito bem estipulado. Então, é por isso que, assim, a gente precisa entender muito quais são as particularidades desse paciente, o que está acontecendo, qual que é a cirurgia, como que ele está se comportando pós. Por isso que hoje, por exemplo, uma coisa que é muito legal a gente fazer, uma coisa que é ideal, é o paciente, antes dele operar, ele já ter ido no fisioterapeuta fazer uma avaliação prévia. Para a gente ver, por exemplo, se um paciente está com essa capacidade funcional pós-cirúrgico, ele vai cair aqui. Mas vamos supor que num pré-operatório, ele já começa bem. Então ele não vai cair até lá embaixo, ele vai cair até aqui. Então eu falo muito disso, que assim, não é só entender também o pós, mas também entender pré. Como é que o Flávio estava antes da cirurgia? Como é que estava o braço dele antes? O que aconteceu? Vamos avaliar antes, vamos ver como é que está a evolução, vamos preparar ele para a cirurgia. Isso é uma coisa que os médicos têm gostado também muito, o fisioterapeuta tem gostado muito. Cada vez mais o fisioterapeuta tem entrado nesse trabalho prévio à cirurgia, não só posterior, né? Então, por que isso tem se aproximado, essa integração multidisciplinar, como você disse? Porque todo o acompanhamento entre o médico, paciente e fisioterapeuta e paciente tem sido constante. A jornada toda tem sido conjunta. Por isso que a multidisciplinaridade tem grande espaço. Né? E isso permite, como você falou no começo, né, de ter procedimentos mais agressivos, procedimentos mais audaciosos, né, e uma expectativa de recuperação muito rápida, né? Então, quando a gente fala, como você falou do exemplo do futebol, o futebol é um ótimo laboratório, né, porque é onde você acaba tendo um pouco mais de recursos para trabalhar. E, como você falou, o cara teve um entorse, você fala assim, pô, 15 dias. Ainda 2, 3 dias o cara já está treinando, no quarto dia ele já está jogando de novo, assim, como assim, né? Exato. Então é muito bacana. André, e né, nesses esportes que você tem atendido mais, assim, quais são os que lesionam mais e quais são os motivos de lesão, né? Porque, por exemplo, tem-se a ideia de que o CrossFit lesiona muito mais do que a musculação ou do que até o LPO, né? O levantamento de peso olímpico. Mas por quê? Acho que assim, é muito fácil falar assim, a culpa é da modalidade. Eu falo assim, cara, não sei se a culpa é bem da modalidade, né? Então, quais são esses fatores assim que você determina que de risco para ter mais lesão, ou quais são essas prevalências maiores de lesão em cada esporte? Como é que funciona? Cara, o que eu acho interessante a gente conversar é que a musculação é um esporte muito adaptável. Você vai treinar um ombro, vai treinar um peito, as costas, a perna, você consegue adaptar exercícios. A gente vê paciente, às vezes, indo treinar na academia todo adaptado, às vezes paciente que tem algum tipo de lesão, deficiência, ele consegue adaptar o treino. Sim. O que talvez aproxime um pouco disso é que o cross ele tem alguns movimentos muito marcados ali do esporte, né, e tudo mais. Mas o que eu falo é o seguinte, cara, o que machuca a paciente, o que machuca a atleta, ele não está preparado para fazer aquele movimento. É igual você falar assim, corrida machuca, futebol machuca.
CrossFit machuca? Depende de muitos fatores, né? Hoje a gente entende que tem uma grande pesquisadora, uma fisioterapeuta assim, excepcional, que inclusive eu sou muito fã dela, chama Natália Bittencourt. Ela é uma fisioterapeuta que ela descreveu um trabalho que fala sobre a complexidade da teia de determinantes das lesões. Hoje não existe mais a gente falar assim, o atleta se machucou porque ele tem um tornozelo travado. E é isso. Unifatorial. Hoje a gente entende que é multifatorial, que existem muitos aspectos contextuais, biomecânicos, marcadores fisiológicos internos ali sobrecarregados, externos, então tem fatores internos e externos. Então o que eu falo é o seguinte, não é a modalidade que machuca, e sim o atleta não estar preparado para fazer aquele movimento, aquela exigência, aquela carga de treino, né? Atleta preparado, o atleta consegue desempenhar bem e sem se machucar. Aí a gente tem uma característica do CrossFit que é o grupo, né? E como é um treinamento em grupo, você acaba se puxando um pouquinho mais, fazendo um pouquinho mais e o risco de lesão aumenta aí também, né? O que acontece é muito essa questão contextual, né? Não é só às vezes uma questão também só biomecânica, né? Eu adorei essa teia de determinantes. Porque às vezes o cara dormiu mal no dia, se alimentou mal, tá mais cansado, o corpo não responde naquele exato milissegundo ali, ele tem uma lesão. Exato. Às vezes as pessoas até falam isso, nossa, mas por que a galera se machuca tanto em competição? Por que a galera se machuca assim? Cara, existem muitos fatores contextuais. Quando a gente está em competição, a gente vai treinar em alto rendimento e vai dar o nosso 110%, a gente vai tentar contrariar tudo. Existe essa questão da pressão. Atleta em competição é um atleta que normalmente dorme mal. Sim. É um atleta que normalmente não consegue, ansioso, não consegue se recuperar bem. Então é um atleta que normalmente acaba se machucando por conta dessa questão contextual, né? Então é uma coisa que precisa ser avaliada, né? É uma coisa que a gente precisa acompanhar, entender o atleta. Tem atleta que chega em campeonato, tá todo zen, tá tranquilo, tá meditando, tá sossegado. Tem atleta que não consegue dormir uma semana antes, né? Então a gente coloca no radar qual que a gente tem que ficar observando mais, né? A parte psicológica, né? O acompanhamento psicológico, né? Com o profissional da psicologia, está cada vez mais necessário, né? E também eu acho que é um que vai cada dia galgando um pouco mais de espaço também, justamente para que esse atleta chegue no dia da competição no seu melhor, né? Tenha dormido bem, esteja tranquilo, né? E a gente fala que isso desde a época que eu jogava e tal, assim, cara, treina bem, o jogo é só consequência, né? O treino é pesado pro jogo ser fácil. Exato. Então, né, eu sou mais um school aí, né? Então, assim, existe essas questões que causam, né, mais lesões, causam mais problemas, que é a teia de determinantes, né? Eu achei muito legal porque isso se aplica a várias áreas, né? Com certeza. Né? Então, assim, o cara chegou acima do peso, você, cara, você não tá não é só fisiológico, é porque eu como pão. Não é porque você come pão, tem mais uma série de fatores aí que a gente tem que analisar. E isso é um entendimento da área de saúde que é um movimento contrário ao que a gente teve nos anos 90 e 2000 ali, que era a especialização, né? Eu sou ortopedista de joelho. Aí o cara não lembra, daí o cara deixa de saber tudo o resto, né? Então... Exato. O que eu vejo assim, na verdade, como você disse, em todas as áreas, cara, existe essa questão, né, da complexidade das coisas, né? Quando a gente fala de uma lesão, por exemplo, não é só porque um atleta tem um centímetro a mais ou um centímetro a menos de diferença de mobilidade de tornozelo, né, de dorsiflexão de tornozelo. Não é isso. Existem fatores contextuais, questão de dieta, questão de treino. A gente tem que entender que nós somos seres humanos, nós não somos robôs. Você passa o cardápio para a pessoa, você passa um treino para a pessoa, você passa um protocolo de fisioterapia para a pessoa, você tem que entender que nem sempre dá para ela seguir 100%, que existem fatores contextuais que atrapalham, que influenciam, que contribuem. Então, assim, tudo isso a gente tem que acompanhar. Tem que entender que atleta é atleta, o atleta vai obedecer o que você passar, mas ele também não deixa de ser ser humano. Eu tô com um atleta de triatlon. Legal. E... ele falou, já tinha acompanhamento nutricional, eu falei assim, cara, não aguento mais comer arroz. Né? O consumo de carboidrato desses caras é um negócio absurdo, né? E até durante a prova ali, a gente está calculando em 70 gramas de carboidrato por hora, para conseguir manter o rendimento. Então, depois de ter comido mais um balde de arroz, cara, então assim, isso já
causa também o estresse causa desmotivação, a desmotivação já não... Fala, meu, pra que eu tô fazendo isso? Esse sofrimento tá valendo a pena, não tá? Então a gente tem que ter essa visão pessoal. Então assim, cara, pô, por que eu tô fazendo tudo isso? Né? O que motiva, né? E isso chega numa questão também que eu acho muito interessante do atleta de fisiculturismo, que é o uso de esteroide, né? Não existe fisiculturismo sem o uso de esteroide anabólico. E tem um risco, tem um custo, tem uma série de fatores. Só que para ele aquilo é importante. Então, nesse contexto, a gente chega na história dos médicos que atendem fisiculturistas também. Ainda existe não digo preconceito, mas ainda um pezinho atrás em atender esses atletas, porque é difícil para um médico não falar que esse cara ele vai continuar usando esteroide e a tua função é minimizar os danos, né? Então, como que funciona isso, né? Você que convive com esse pessoal o tempo inteiro, né? Outra coisa que eu lembro também de você ter comprado um negócio que parecia um soco inglês para poder fazer a liberação miofascial deles, porque é muita massa muscular, é muito músculo, só o dedo não vai chegar ali na profundidade que precisa. Então, como é que você entende convivendo com essas pessoas que têm um sonho, que têm um objetivo e estão dispostos a correr riscos altos para chegar nesse objetivo? Qual que é o que acontece é que o atleta de fisiculturismo, cara, é aquele cara que busca performance, né? Alto rendimento. Quando a gente fala de alto rendimento, você já sabe, a gente não está falando majoritariamente em saúde, né? A gente pensa em performance, né? Esporte não é saúde, esporte é competição. Exato. E o complicado é que o que acontece? O fisiculturista, ele também já vem de um passado, de uma história assim no fisiculturismo, que não, quanto mais peso eu coloco melhor, o negócio é quantidade, não é qualidade, o negócio é ficar na caverna. E então assim, o que acontece é que nós estamos ainda caminhando para a área da saúde, realmente saber trabalhar com esses indivíduos, né? Porque são um pessoal que leva tudo ao suprafisiológico. Então é um pessoal que usa quantidade de hormônios assim alta, é um atleta que coloca pesos assim exorbitantes, é um atleta que realmente o fisioterapeuta ele tem que entender sobre essa parte hormonal, né? Pelo menos um conhecimento básico e multidisciplinar com acompanhamento médico. E assim, é como você disse, a gente ainda está aprendendo realmente como trabalhar com os atletas, ainda é uma coisa que tem saído mais ciência agora, mais estudos agora, então a gente ainda vai saber ao longo dos próximos anos o que vai realmente acontecer com isso, quais serão os resultados finais disso tudo que a gente tem vivenciado. Mas o que eu falo é o seguinte, como você disse, nosso trabalho é minimizar danos, é manter o atleta em alta performance, ir acompanhando, conversando com o médico, entender que eles, cara, vão sim usar o hormônio. A gente tem algumas categorias, algumas federações naturais, mas assim, você vê que é um esporte totalmente diferente, é outra vertente. O trabalho que você faz com ele, as lesões, assim, a performance, a progressão é muito diferente. Mas realmente, é um trabalho árduo porque, cara, o fisiculturista ele leva tudo ao limite. Igual, por exemplo, um atleta de triatlo. Sim. Um cara que faz um Ironman, vai pra Kona, por exemplo, ele faz um 70.3 do Ironman, ele fica horas pedalando, nadando. Eu sempre falo, porque como a gente já conviveu com atleta, né? Eu fui um atleta bem mediano, né? Não me considero um atleta né, que levei o corpo ao limite, ou que levei o treinamento ao limite. Até porque o handball tem características de habilidade, de jogo em equipe, etc. Mas como você falou, pega um fisiculturista e pega um cara do triatlo, é impressionante. Assim, cara, como é que o cara fica correndo? O cara começa, esse atleta que eu estou atendendo, o treino dele começa de manhã e acaba tarde, sabe? Então, assim, e com frequência cardíaca, vai qual que é a frequência média? 150, 160%. Caraca, mano, assim, é alto, né? Então eu falo pro pessoal, cara, assim, se você nunca conviveu com um atleta, você não tem ideia do que é um atleta. Porque são pessoas que levam ao limite e têm características que 99% da população não tem. Esse objetivo, é muito claro o que ele quer, o estar disposto a pagar o preço do que é ser um atleta e
sentir prazer em estar nesse negócio, né? Sim. Eu falei, cara, não é possível que alguém está feliz levantando 120 quilos no supino, ou passando fome. Ou passando fome, ou então na chuva pedalando 5 horas direto, entendeu? Sim, mas sabe, eu trago até uma reflexão sobre isso, é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou palestrar, falar alguma coisa sobre fisiculturismo, sobre esporte, alto rendimento, não só fisiculturismo, a gente tá falando de fisiculturismo, mas é porque realmente é uma coisa que eu tenho bastante proximidade, mas eu falo de todo atleta. Hoje, muito do que eu tenho, muito do que eu construí na minha vida pessoal, profissional, minha carreira profissional, foi graças aos atletas. Não por estar atendendo eles, mas por estar aprendendo com eles. Sim. Um cara que abre mão de ficar ali em casa com a família, descansando, do lazer, para ir treinar na chuva, para passar fome, para tomar o que tem que tomar, para fazer o que tem que fazer, é aquele cara que entendeu que tem que ser feito aquilo que tem que ser feito, não aquilo que ele quer, né? Então, convivendo com esses atletas, eu fui aprendendo muito disso, né? Entendendo que se você quer almejar coisas grandes, se você quer viver uma vida assim de alto rendimento, certas coisas precisam ser abdicadas. Sim. Por exemplo, não estou falando só profissional, mas às vezes família. Sim. Família é a nossa prioridade. Cara, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, alguns momentos para ficar com eles, ensinar eles, conviver. Então eu acho que é muito disso. Eu acho que o esporte ensina muito também. Sim. Né? Sim. Então, eu brinco pro Benício, o pessoal que eu atendo, fala assim, o esporte é aquela fase do jogo que você dá tutorial. Sim. A fase tutorial, você começa a jogar, tem a fase tutorial. Você vai lá, aprende como que joga, como é que comanda. E o esporte é mais ou menos a mesma coisa. Você tem uma simulação do que é uma vida adulta no esporte. Que é, basicamente, você se esforça muito, você tem bons e maus resultados, tem fatores externos que influenciam, tem coisas que você vai ter que abrir mão para outras. E é engraçado, o Benício, a escola dele tem bastante atividade à tarde. E o treino dele é a tarde inteira. Ele começa às 1h30, termina às 5h30 da tarde. E tem que fazer escolhas. Então, assim, tem dia que o treino fica um pouquinho de lado, tem dia que a escola fica um pouquinho de lado, porque tem que levar as coisas, né? Então, essa teoria do cobertor curto, sabe? Uma hora você cobre a cabeça, outra hora você cobre o pé. Porque a vida é assim, né? Uma hora você vai ter que se dedicar mais a uma coisa do que a outra. E outro exemplo que eu uso também sempre é igual nota na escola, né? Cara, uma hora você vai estar se dedicando, eu gosto mais de matemática, vou me dedicar mais àquela ali, tirar 10 de matemática. Só que você não pode tirar nenhuma nota abaixo de 6. Sim. Porque senão depois você reprova de ano e não consegue dar prosseguimento. E no nosso dia a dia, no nosso esporte, as coisas também são assim. Eu estou me dedicando mais profissionalmente, as outras coisas vão ficar um pouquinho de lado. Não necessariamente elas têm que ficar 100% de lado. Porque senão daqui a pouco você tá super bem profissional, mas do lado pessoal tá um carro. Exato. Então e isso é muito legal, que o esporte proporciona isso sem riscos. Né? O esporte ensina os valores da vida. Né? E quando a gente fala de profissional da área, nutricionista, por exemplo, essa é a diferença de um bom profissional. Aquele que faz o básico, funciona e que entende que o paciente não é uma máquina. Você vai prescrever uma dieta para ele, igual você falou, existem desafios, você tem que manter a nota 6 na escola, não é só ficar focando em fazer a dieta, mas, meu paciente também trabalha, ele também tem filhos, ele também tem cuidar da família, tem que fazer um monte de coisa, ele tem que pagar as contas. Então não é só seguir o que está escrito ali, né? Teve um paciente que foi muito legal, uma paciente que eu tive em São Paulo, vida de executiva, né? Então assim, cara, a vida corrida, ela não tinha cardápio. Eu tive que ensinar ela a escolher, vou ter um jantar de negócio, o que eu como? Fazer, cara, vamos dar uma olhada no que é o cardápio médio, você escolhe assim, tal. Então, muito mais um trabalho de educação do que propriamente um cardápio. Né? Eu falo que o cardápio com pesado grama a grama é para o fisiculturista, para o atleta, para o atleta. Para a pessoa que está buscando uma melhora na qualidade de vida, é uma adaptação disso. Né? Você vai ter ali as gramagens, mas é mais para o cara aprender a quantidade do que a grama certa ali, né? Flávio, uma analogia que eu trago para você, do que você está me falando, que a gente usa muito essa analogia na fisioterapia, né? E é muito do que você faz. Imagina o seguinte, a gente pega o paciente, é como se a gente desse para ele uma caixinha de ferramenta, né? E nessa caixinha de ferramenta, quando ele começa, ele não tem as ferramentas, ele vai se deparar com um monte de problemas, ele não vai saber consertar eles, não vai saber lidar com eles, né? Vamos supor que ele chega numa casa para consertar as coisas.
O seu papel, aquilo que você tem empregado, aquilo que você tem trabalhado é justamente esse. Você vai cada dia, cada consulta, dando uma ferramenta nova para ele. Um dia você dá uma chave Phillips, uma chave Allen, uma chave de fenda, e com o tempo ele vai aprendendo a utilizar essas ferramentas com base no que ele vai se deparando no dia a dia. Essa é a função do profissional da saúde. É ensinar o paciente a não criar dependência também só do, do nutricionista, de seguir aquilo grama a grama, aquilo. Uma ferramenta que eu tenho passado para os pacientes agora é o GPT. Sim. As GPTs aí, né? Você sabe, no teu cardápio tem quanto tem de proteína, quanto tem de carboidrato, quanto tem de coisa, eu falo assim, cara, entra lá nos GPTs da vida lá, fala assim, quero uma refeição com tanto de proteína, assim, o que eu tenho na geladeira, tal coisa. Cara, ele monta pra você. Então, assim, são tecnologias, são formas de educação que trazem liberdade para a pessoa. Né? E essa liberdade vem do entendimento. Quanto maior a tua caixa de ferramentas, mais fácil fica para você resolver os problemas. Então, esse processo, eu gosto, né? Você foi um adolescente que gostava bastante de videogame também? Sim. Na minha época, os jogos tinham começo, meio e fim, né? Sim. Então, assim, fase 1, 2, 3, tal. E eu vejo o tratamento nutricional e de saúde da mesma forma. Assim, cara, não tem por que eu te passar uma dieta já de topo de cadeia se você ainda não come nem fruta e verdura, entendeu? Exato. Isso é a base. É a base. Vamos aprender a comer qualitativamente. Primeiro, melhora a qualidade das suas refeições, depois a gente melhora a distribuição dessas refeições durante o dia, depois que a gente vai se preocupar realmente com calorias e vai moldando o corpo. Porque, cara, sinto muito, se você não come frutas e verduras, cara, você não tem como te passar uma dieta para você moldar o seu corpo. É básico, a gente tá pulando etapas, né? E é bem do que a gente sempre conversou. Cara, faz o básico, para de inventar. Exato. Né? O que eu vejo, sabe, é como a gente tem conversado. O ser humano é um ser humano, não é um robô. Então, isso que você está falando, essa caixinha de ferramenta que a gente vai construindo para o paciente, facilita a aderência. Porque existem perfis e perfis. Existe o perfil daquele cara que quer ser atleta, beleza? Sim. Vamos passar o que você tem que fazer. É até mais fácil. Você só vai seguir isso aqui e acabou. Mas é aí que tá. As minhas consultas com atletas geralmente são muito curtas. Exato. Porque assim, cara, não tem nenhum problema. Toma isso aqui e segue. Você não tem nenhum problema para resolver. Exato. Sabe? Já tá ou próximo, muito próximo do que ele precisa fisicamente. Não tem nenhuma doença associada, não tem nenhum problema comportamental associado. Então, assim, cara, come isso, faz aquilo. Exato. Então. É aí que tá, mas esse é um perfil. Existe um outro perfil que é aquele que chuta o balde, se erra uma coisa e se frustra. Por isso que tem que ter flexibilidade. Sim. É por isso que a gente tem que construir uma caixinha de ferramenta, o paciente ter essa autonomia, porque quando ele errar, ele vai entender, cara, eu errei, mas não foi o fim do mundo. Exatamente. Eu não preciso chutar o balde. Eu posso continuar fazendo o básico aqui, dá para eu me virar, dá para usar as ferramentas que você ensinando, até o chat GPT, ou igual você disse, deu um exemplo, para conseguir se desdobrar, conseguir sair por cima disso, né? Então, eu acho que isso que é o interessante, cara. O profissional de educação física, nutricionista, fisioterapeuta é esse, ensina o básico funciona, dá autonomia, explica para o paciente que você errou, beleza, cara, é só mais um dia. É um dia. É mais um dia. Amanhã você tenta de novo. Tem um vídeo que eu adoro, de uma atleta olímpica, explicando a regra dos terços. Ela fala assim, cara, se você tem que dividir teu treinamento, teu período de treinamento ali, em 3 situações emocionais, assim, né? Um terço você tem que estar se sentindo muito mal. Nossa, meu treino foi uma merda, tá tudo muito ruim, eu desisto disso. Um terço muito bem. Assim, nossa, eu sou o máximo e tá tudo certo. E um terço, mais ou menos, aquele dia mais ou menos, sabe? Sim. Foi bom, mas também não foi tão bom assim. Não foi o melhor. Então essa variação entre a depressão, a euforia e o mediano no dia a dia é muito importante para o atleta. Porque assim, se ele tá treinando e o tempo inteiro tá uma merda, quer dizer que ele não tá dando conta daquilo ali, tá perdendo o encanto daquilo ali. Por outro lado, você está sentindo sempre o máximo, também quer dizer que está errado, porque fala assim, cara, se você está sentindo o máximo, está tudo certo, você não está se esforçando o suficiente, entendeu? Então assim, eu achei muito legal, porque ela é uma atleta olímpica.
sabe? Ela é uma pessoa de altíssimo rendimento. E quem trouxe isso para ela foi o técnico dela que consegue ter essa visão de fora. Eu acho que essa visão de fora, que é o extremamente importante nosso, né? Nós não somos o atleta, nós não somos quem vai subir no palco, ou quem vai ganhar medalha, ou quem vai superar os limites. Mas, por outro lado, a gente está vendo todo esse processo com uma perspectiva diferente. Uma perspectiva de, eu acho que você, cara, tenta melhorar isso, tenta melhorar aquilo, eu acho que esse comportamento não está ajustando, sabe? A gente consegue fazer o pente fino. Sim. Né? E isso é muito legal, porque no final das contas todo mundo acaba sendo um pouco partícipe do negócio, né? Todo mundo acaba participando um pouco daquele resultado e fala assim, puta, eu consegui ajudar aquele cara a chegar lá. Então, isso acho que é uma característica muito importante para quem trabalha na área de saúde, né? Esse olhar para o outro e gostar de ajudar. Eu acho que é muito legal. Na fisioterapia isso é muito, muito, muito presente, né? Sim. O que eu falo é assim, que a fisioterapia, cara, é sobre você amar o processo de fazer parte de algo maior, né? Então a gente entender que a questão não é só sobre eu e sim muito nós, né? Igual você disse, é o nós, é ali a equipe. Quando a gente pega um paciente, não falo nem de alto rendimento, de um paciente normal mesmo, cara, como é recompensante sim, você saber que você está fazendo parte de uma coisa tão grandiosa, que é fazer parte de uma equipe, contribuir para uma vida de uma pessoa melhorar, ou no esporte para ele ganhar uma medalha, ganhar um campeonato, mas eu acho que é muito sobre isso, né? Uma coisa que realmente eu tive que aprender muito, né, desde quando eu me graduei até agora, cara, sozinho a gente até faz as coisas rápido, ligeiro, mas juntos a gente chega muito mais longe, conquista as coisas maiores, isso é no esporte, na vida profissional, na vida pessoal. Então é uma coisa que eu tenho visto muito disso, né? Tratando disso que você tem dito. Cara, é sobre isso, é sobre saber ter uma boa comunicação, entender que, cara, às vezes a gente quer fazer uma coisa de um jeito, quero prescrever uma coisa de um jeito, uma dieta de um jeito, um treino de um jeito, uma fisioterapia de um jeito, mas, pô, vai atrapalhar o trabalho do outro, então tem que ter um consenso, né? Eu acho que é muito disso, cara. Então, é por isso que quando profissionais da saúde, como nós, nos encontramos e vemos que temos valores pessoais e profissionais parecidos, cria uma amizade tão duradoura, né? Sim, tão forte. Sim. Porque a gente entende isso, que, pô, eu quero fazer as coisas aqui, eu quero prescrever isso aqui para esse meu atleta, meu paciente, mas, pô, vai atrapalhar aquilo lá, não é assim, tem um cara ali que vai montar, vai fazer outra coisa, tem a fisioterapia, ele tem o trabalho com psicólogo, tem isso aqui. Então eu acho que é isso que tem que o grande profissional da saúde tem que ter, essa versatilidade. Sim, sim. Então eu acho que é isso. Já vamos... Daí agora eu quero saber como é que foi a tua evolução, né? Justamente, você já deixou bem claro que juntos o negócio vai mais longe, né? E como que foi essa tua migração de um profissional da saúde que atendia sozinho, né, cara, num quarto ali tranquilo, para essas multi-empresas que você tá trabalhando? Como que cada um entrou na história, né? A evolução da clínica é uma evolução normal, né? O teu horário estava fechado, já não conseguia atender toda a demanda, teve que expandir. Mas e essa parte de tecnologia? Cara, conta pra gente aí como é que foi essa caminhada toda. O que acontece é que o que eu fui fazendo, muito com o trabalho de terapia, como psicóloga, eu fui me conhecendo muito, assim, sabe? Uhum. E eu me vi como uma pessoa que realmente é uma pessoa que gosta muito de um dia muito dinâmico, de trabalhar com coisas diferentes. Eu acho muito interessante essa parte de tecnologia, eu gosto muito dessa questão de tentar as coisas, gosto de ter essa iniciativa e pra mim a fisioterapia é uma coisa que me traz muita felicidade, mas eu sou uma pessoa assim que gosta muito de tentar outras coisas também, eu gosto muito de ter um dia muito dinâmico, gosto de, tem aqui a clínica, daí eu tenho que ir lá trabalhar com outra coisa, na True Care Tech também, né? Então as oportunidades foram surgindo, fui conhecendo muitas pessoas, na clínica mesmo comecei lá, você lembra, dentro de um salão de beleza trabalhando, as coisas foram acontecendo, crescendo, hoje a gente tem uma equipe aí com 12 pessoas, foi expandindo e eu sempre senti uma carência de mercado nessa parte tecnológica e de fisioterapia, então conhecendo muitos amigos, tenho muitos amigos que são da área da TI, então foram surgindo oportunidades,
sempre gostei muito de esportes, levantamento de peso, surgiu a oportunidade de a gente abrir o CT da MGP, de powerlifting. Então as coisas foram acontecendo assim, eu fui abraçando e, cara, entendendo que nós precisamos de pessoas, precisamos de companheiros para dividir todo esse fardo, né? Então eu acho que se eu fosse falar da maior diferença do André daquela época, do salão de beleza do André de hoje, é realmente essa questão da maturidade de entender que, cara, o trabalho é conjunto, não individual, né? Então, não falo assim que as coisas estão ótimas, assim, cara, como todo ser humano, muitos problemas para lidar, muita coisa. Antes mesmo, quando acabei de chegar aqui, a gente falou, cara, como é que tá lidando? Os problemas aí, a gente tá lidando com a vida. Mas se não tiver problema, não tá andando, não né? tem graça, né? Não tá andando, quer dizer que tá parado. Isso, né? A gente tá aí com os problemas do dia a dia e tal, e eu acho assim que, se fosse responder sua pergunta, seria, cara, a oportunidade foi surgindo, eu sempre tive vontade de ter outras empresas, mexer com outras coisas, e é muito do meu perfil também. Sim. Não consigo ficar só numa coisa só também. E especificamente, o que é a TrueCareTech. TrueCareTech e o treinamento do... Perfeito. A TrueCareTech é uma empresa de software. Nós fazemos um sistema que a gente chama o nosso principal produto é um sistema de gestão, tá? É um ERP. O que ele faz? Ele é um sistema de gestão para clínicas de fisioterapia. Nós fazemos então um sistema que ele cuida da parte de agenda, parte financeira, ele tem ferramentas que o fisioterapeuta usa no dia a dia. Lembra que eu disse que a gente aplica questionário com nossos pacientes? Sim, sim. No próprio sistema tem os questionários para você aplicar com os pacientes, que chega o paciente ali via WhatsApp. Nós temos biblioteca de exercícios. Por exemplo, eu preciso que meu paciente faça exercícios de mobilidade, exercícios de força. Lá no próprio sistema você coloca e envia para o paciente esses exercícios. Parte de dosimetria, como você sabe, na fisioterapia a gente usa aqueles aparelhos de eletro, usa aqueles aparelhos de laser, todos eles precisam de cálculo, não é só colocar e aplicar no paciente, tem um cálculo que a gente faz, o sistema faz esse cálculo, né? Então é um sistema que vem para facilitar a vida do fisioterapeuta. Né? Melhora a produtividade, né? Melhora a produtividade. E o CT MGP Lifting, ele veio de uma grande paixão de vários amigos sobre treinamento de powerlifting, né? Que é o levantamento de peso de alto rendimento. Nós focamos principalmente em 3 modalidades, né? O agachamento, o supino e o levantamento de terra. E nós fomos nos conhecendo, vários amigos ali que se juntaram pelo amor ao esporte. E nós fundamos então um centro de treinamento, que fica aqui em Maringá, né, próximo ali em Cesumar, e que hoje nós fazemos campeonatos, Nós temos um atleta que é prodígio, ele é bem novo, se eu não me engano ele tem acho que 14 ou 15 anos, acabou de ir para o Mundial competir. Foi campeão brasileiro, classificou para o Mundial, foi lá para a Europa competir. E, cara, o CT-MGP vê muito disso, né? Vê muito de amizade, de a gente compartilhar essas ideias, de trabalhar junto em prol de um valor semelhante, que é o amor ao esporte. E assim nós fundamos então, né, o centro de treinamento também. E a clínica é aquela história, cara. Começou comigo lá dentro do salão de beleza, atendendo paciente, a agenda foi lotando, fui colocando fisioterapeutas para trabalhar comigo, parceiros. A gente foi crescendo e estamos aí nessa caminhada. E mantendo o padrão, né? Ah, sim, com certeza, uma coisa que eu faço questão. Sempre chamou muita atenção, foi muito técnico, todo o atendimento sempre foi muito técnico, muito fechadinho, muito certinho, e isso, como eu falei, né, eu fiz faz 30 anos que eu faço fisioterapia. Foi um negócio que me chamou muita atenção, porque, cara, quantas vezes eu fui em clínicas de fisioterapia, as pessoas te largavam um no gelo, outros largavam lá no popular choquinho, né? Ou faziam um ultrassom mais e te mandavam embora, né? Então, assim, esse teu foco realmente fez muita diferença. E manter isso, né, só te interrompendo um pouquinho, manter isso é uma coisa que as empresas acabam sempre perdendo, ou os profissionais acabam perdendo. Tem um profissional que é muito bom, cria um padrão, mas os outros acabam não seguindo, não conseguindo encarar ali, e é um negócio que você tem conseguido manter. Claro, o que eu falo é o seguinte: o que adianta a gente ficar lendo artigo, livro, se não for para passar para frente, né? E o que acontece? Isso é muito sobre o que a gente tem conversado hoje. Quando a gente está com um paciente, um atleta, ele tem as dificuldades contextuais do dia a dia dele, e quanto mais ele compreende as coisas, quanto mais educação você passa a ele sobre aquele assunto, mais fácil é ele ter aderência. Mais você está construindo aquela caixinha de ferramentas, cheia de ferramentas para ele saber lidar com o dia a dia. Então, durante uma consulta eu acho que é muito disso.
Pô, que chato você ir num profissional, ele olhar lá um exame de sangue, um exame sérico, um exame de imagem e falar, ó, é isso aqui, é cirúrgico, tchau. Sim. Pô, que gostoso é a pessoa entender do seu caso clínico. Eu falo muito assim, Flávio, quanto mais eu entendo sobre o seu cotidiano, sobre o que você está sentindo, sobre o que aconteceu, mais fácil eu vestir sua camisa. Sim. Né? Então, eu acho que é muito disso, que uma consulta, quando a gente vai, pô, que gostoso é a gente ir a pessoa adaptar as coisas para nossa rotina, que gostoso é ele entender que, pô, eu sou ser humano, que gostoso é ele saber que, cara, no momento que eu tô passando dificuldade com o cardápio, com o treinamento, com a reabilitação, eu mandar mensagem pro profissional, ele não vai me julgar, ele vai me acolher. Sim, exatamente. Né? Então eu acho que é muito disso, é uma coisa que eu levo como um valor mesmo para tudo que eu for fazer, que é entender que, cara, cada um tem seu jeito, cada um tem seu tempo, e hoje quando eu busco um profissional, quando a gente conhece pessoas assim, a gente se aproxima tanto por conta disso, entender, cara, eu e você gostam de esporte. Sim. Nós gostamos, mas eu sei que a gente não fica falando só disso, a gente gosta de falar, pô, as pessoas têm seus erros, as pessoas têm suas dificuldades. Existe, né, o mundo não é unidimensional, né? Exato. As coisas Exato. tem mais... Por isso que eu gosto tanto, pô, porque André, por que você está mexendo com tecnologia? Por que você está mexendo com fisioterapia? Por conta disso, cara. Que chato é quando a gente vai conversar com uma pessoa e só sabe falar sobre uma coisa. Sim. Que chato é quando você vai falar com uma pessoa e só fala assim, não, é isso aqui, isso todo mundo tá errado, tem isso aqui, tem que seguir a dieta, seguir isso aqui, se errar, acabou, se errou vai levar bronca. Não é assim. Não dá. Isso aí não... Não é assim. Isso já caiu também no esporte também, né? Sim. Esses técnicos que são muito turrões, vamos dizer assim, cara, já não tem mais espaço não, né? Eu acho que, assim, o Sibum, o Chris Banser, já acho que fez muito bem pro esporte. Sim. Né? Ele sempre teve uma cara mais tranquila, um jeito mais de boa, e o treinamento dele não é um treinamento fechadão. Sim. Né? Você vê que de vez em quando ele aparece com a máquina nova, né? Tem muito da parte comercial na história também, mas você vê que não é um cara, assim, eu gosto muito do Valdemar Guimarães, mas já é um cara que já não tem mais essa flexibilidade, já não tem mais, né? Já não acompanhou a evolução do esporte, né? Então acho muito interessante isso, porque, cara, não tem como você ter uma resposta só para todo mundo. Sim. Né? Eu falo assim, cara, a gente come arroz e feijão porque a gente tá no norte do Paraná. Sim. Se a gente estivesse no Nordeste, a gente comeria muito mais cuscuz, por exemplo. Sabe? Então, as culturas são muito diferentes, os backgrounds são muito diferentes, as pessoas são muito diferentes para ter uma resposta só. Né? Flávio, grande profissional é aquele que tem versatilidade e adaptabilidade a entender que nem tudo é como a gente vive no nosso contexto, no nosso dia a dia. Pessoas são pessoas, cada um está no seu lugar, cada um tem a sua cultura, cada um tem Deus me livre ver tua rotina com as empresas rodando, meu. Tá bom. Sim. E eu acho que é isso, cara. A grande questão é entender que cada um é cada um. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem esse perfil, eu gosto de fazer bastante coisa, fazer coisas diferentes, gosto de ter um dia a dia que pô, tô aqui, depois eu vou para outra empresa, vou fazer isso aqui, tenho que fazer coisa da carreira acadêmica que eu quero seguir. Mas tem gente que não é assim. Sim, e tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Cada um tem seu espaço para todo mundo. Exato. E eu acho que é isso, cara. Se fosse falar, o resumo da nossa conversa, assim, se fosse falar, é sobre isso, sobre entender que existe o alto rendimento, existe o esporte, mas, pô, também existe a pessoa comum que quer emagrecer, que, cara, quer perder uns 2 quilos pra ir pra praia e tá tudo bem, tá tudo jóia, né? Então é isso. Então assim, já vamos encaminhar aí, porque o nosso tempo já tá estourando. Sim. Cara, passa um recado pro pessoal aí, primeiro onde que a gente te encontra, né? Quais são, como o pessoal pode te acessar, depois a gente coloca na descrição ali tudo. Sim. E um recado geral pro pessoal. Pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Flávio, um grande amigo meu, já tive a honra de conhecer ele na academia, conhecer o trabalho dele, acompanhar muito do trabalho dele, já palestrando junto. Então, conheci a casa dele, a gente já jantou junto, conheci a família, os filhotes, e que honra é estar aqui presente. O Flávio é um cara que, ele até brinca, fala assim, eu sou de escudo e tal, mas é um cara que se adapta muito ao mercado, ao que está saindo, é um cara assim, que realmente me ensinou muito sobre os valores da vida também, família. Uma vez eu lembro que eu falei isso pra você, Flávio, e é uma coisa que eu levo muito pra vida, é uma coisa que eu nunca esqueci. Eu até falei, cara, se um dia eu for pai, eu quero ser um pai como você, né? De, apoiar seu filho, você tem uma rotina tão corrida, um cara que fez 2 faculdades, tem a esposa, tem os filhos,
mas não deixa de tirar aquele tempo para levar o filho para aula de skate, para nadar, vocês estão presentes nas competições dele. Cara, que legal ver isso, né? A gente vê hoje tantas famílias aí que os pais deixam os filhos de lado e tal, e isso traz muito sobre a nossa conversa hoje, sobre, cara, ser flexível. Sim. Entender que a vida não é só 80, tem o momento de ir devagar também, não é assim, tem que ser intenso, cara, a vida ela tem que ser leve, né? E hoje eu trabalho muito, mas eu trabalho muito para um dia quando eu for pai também, né? Ser tem pouco mais de tempo. Tempo, exato, eu acho que essa é a questão, é o nosso bem mais valioso. E a melhor maneira da gente valorizar ele é estando com quem a gente gosta e fazer o que a gente gosta, né? Então, pra mim, uma honra estar aqui, acho que é muito disso, é tempo de qualidade, né? Conversa assim, de amigo para amigo. A gente tava até brincando aqui antes de começar a gravar que vai ser uma conversa de bar aqui, a gente tava... então, que gostoso, né? E compartilhar ideias com alguém que tem valores condizentes, princípios. E, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Se alguém quiser me adicionar no Instagram, André Igarashi, quiser mandar alguma mensagem, você também, claro, quiser conversar algum dia, conhecer as empresas, acho que é uma verdadeira honra estar aqui, né? E, que nostálgico, né? Te encontrar, saudade do Rick também, nosso amigão, que a gente se conheceu junto também. E, cara, uma oportunidade que eu sou grato a Deus por ter, não só de estar no podcast, mas de estar aqui contigo. Não, a amizade continua, né, cara? Assim, às vezes eu fiquei emocionado agora que você falou, mas assim, que bom, cara. Não, o prazer é todo meu e é uma amizade que eu prezo muito também. Sim, claro, e sou muito grato por, cara, indiretamente você é um cara que me ensina muito, cara. Essa questão de família é uma questão que eu admiro muito. Quem olha seu Instagram vê lá, você cozinhando com a sua filha, cara, que gostoso ver aqueles vídeos. Tava até comentando isso aqui antes de a gente começar a gravar, que legal ver os vídeos que eles ela se diverte lá. Então... Até assim, a gente não tem tantos vídeos porque é um negócio que é pra ser legal pra ela. Exato. Não ser um fardo. Ou um trabalho, ou alguma coisa assim. Cara, o dia que ela tá mais afim, a gente cozinha junto, o dia que ela quer gravar, a gente grava. Pra justamente não perder a graça do negócio. Peso, né, cara? Eu acho que é isso mesmo, tem que ser gostoso, tem que ser legal. É igual podcast, por que é gostoso gravar? Porque é uma conversa, cara. Tranquilo, é gostoso, né? Então, é basicamente isso. Lesão. Fechado? Obrigado, Maninho. Claro. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. E com certeza aí, não tenho dúvidas aí que, claro, a amizade vai persistir. Sou um grande fã do seu trabalho, um grande fã aí da Base Ácida também, do podcast. Então, muito obrigado. Valeu. Pessoal, encerramos por hoje. Um grande abraço e até a próxima.